Olá, seja bem-vindo ao canal Vem de Matemática com o professor Alexandre Nascimento. Esse vídeo é uma parte 3, falando sobre frações. Se você ainda não assistiu os outros dois, corre aqui em cima, assiste eles e volta para cá. Nesse vídeo você vai aprender sobre frações equivalentes, número misto e soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa teu like e vem comigo. Vamos entender a ideia de frações equivalentes através do feto colorado. Olha, João e José são dois irmãos e ambos ganharam uma barra de chocolate. João resolveu dividir a sua barra de chocolate em duas partes iguais. Já José resolveu dividir a sua barra de chocolate em 4 partes iguais. Do meu lado esquerdo, a fração que representa a barra de chocolate de José é 0/2. Já do meu lado direito, a fração que representa a barra de chocolate de José é 0/4, tá certo? E eles fizeram um trato. O trato era, quando um comer uma quantidade da sua barra de chocolate, o outro deve comer a mesma quantidade. Tudo beleza? Então, João resolveu comer metade da sua barra de chocolate. José, para seguir o trato, ele come 2 barrinhas de chocolate da sua barra, tá certo? Perceba que João, ele comeu metade da sua barra de chocolate. Então, ele comeu uma parte. De quantas partes? De 2. Ele comeu uma parte das 2 partes que tinha da sua barra de chocolate. Tá certo? Essa fração aqui está representando a parte que João comeu. Do outro lado, José, para comer metade da sua barra de chocolate, ele precisou comer 2 pedaços, tá certo? Então, José comeu 2 pedaços de 4 pedaços, tá certo? Então, ele comeu 2 quartos. Perceba que José precisou comer 2 pedacinhos de chocolate para poder comer metade da sua barra de chocolate. Então, isso quer dizer que uma parte da barra de chocolate de João está correspondendo a 2 pedacinhos da barra de chocolate de José. Então, esta é a ideia de frações equivalentes. Perceba que essas duas frações estão representando uma mesma quantidade adquirida do todo. Então, podemos dizer que frações equivalentes são frações que representam uma mesma quantidade tomada do todo, que no nosso caso a parte tomada do todo foram as barrinhas de chocolates que José e João comeram, tá certo? A grande pergunta que fica é o seguinte: professor, como é que eu vou saber se 2 frações são equivalentes ou não? É muito fácil, muito tranquilo. Vamos fazer uma pequena análise. Você está observando essas 2 frações. Obviamente, elas são equivalentes. É importante dizer que quando nós queremos falar sobre frações equivalentes, nós envolvemos 2 operações. A primeira é multiplicação e divisão, tá bom? Então vamos observar aqui. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: qual foi o número que eu multipliquei por 2 para chegar em 4? Foi 2. Perceba que eu estou analisando denominador com denominador. Agora eu vou analisar numerador com numerador. Qual foi o número que eu multipliquei por 1 que chegou em 2? Foi o 2, porque 1 vezes 2 dá 2. Então perceba que nós temos uma regrinha. Se eu multipliquei o denominador por 2, eu vou ter que multiplicar o numerador por 2 também. Para você não esquecer essa regrinha, é só você pensar: mexeu embaixo, tem que mexer em cima. Mexeu em cima, eu vou ter que mexer embaixo. Tá certo? Vamos olhar para outra fração equivalente. Vamos supor agora que José dividiu a sua barra de chocolate em 6 partes. Perceba que uma parte da barra de chocolate de João está valendo 3 pedaços da barra de José. Tudo certo, né? Perceba que quando a gente vai analisar os denominadores, está acontecendo uma coisa muito semelhante ao que aconteceu na fração anterior. Qual é a pergunta que tem que se fazer? É o seguinte: qual foi o número que eu multipliquei por 2 que chegou em 6? Foi 3, porque 2 vezes 3 dá 6. Então eu vou olhar para os numeradores. Qual foi o número que eu multipliquei por 1 que deu 3? Foi 3. Então essas duas frações são equivalentes, porque tanto o denominador quanto o numerador eles foram multiplicados
por 3. Aí você pode estar se perguntando, professor, se eu só usou multiplicação, e quando é que eu vou usar divisão? Você vai usar a divisão no seguinte. Vamos pegar essa fração do nosso lado direito. A primeira pergunta é, o 3, ele é par ou é ímpar? Ele é ímpar. E o 6, ela é par. Então, quer dizer que eu não posso dividir essa fração por 2. Porque 3 não é divisível por 2. Então, o único número que divide 3 e 6 ao mesmo tempo é o próprio 3. Então, eu teria que fazer o seguinte. Eu vou dividir 3 por 3. Se eu dividir o numerador por 3, o resultado vai ser 1. Se eu mexer no numerador dividindo ele por 3, então eu vou ter que pegar o denominador e dividir por 3 também. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, perceba que essas duas frações elas são equivalentes. E mais, essa fração do meu lado esquerdo ela é chamada de fração irredutível. Fração irredutível é quando não existe nenhum número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Vamos olhar um exemplo. Vem comigo. Exemplo 1. Escreva 3 frações equivalentes que são sugeridas pela parte colorida da figura. Então, nós temos 4 alternativas. A letra A, B, C e D. Vamos olhar essa letra A. Olha, percebe que nós precisamos descobrir o nosso numerador. Então, nós devemos olhar para os denominadores. Lembra daquela pergunta que eu disse que você sempre tem que se fazer? Qual é o número que eu multiplico por 4 para chegar em 36? É 9. 4 vezes 9 dá 36. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Se eu multipliquei o denominador por 9, então eu vou ter que multiplicar o numerador por 9 também, porque mexeu embaixo, mexeu em cima. Quanto é 3 vezes 9? 3 vezes 9 dá 27. Conseguiu entender? Vamos para a letra B. Na letra B, nós queremos descobrir o denominador. Então, nós vamos olhar para os numeradores. Aquela mesma pergunta. Qual é o número que eu multiplico por 7 e chego a 42? É o 6, porque 7 vezes 6 dá 42. Se eu multipliquei o 7 por 6, eu vou ter que fazer o quê? Com 15, multiplicar por 6 também. Então, eu arrumo a continha aqui. 15 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30. Bota o 0 e sobe o 3. 6 vezes 1 dá 6. Com mais 3, 9. Então, aqui é 90. Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos 3 frações. Então, a minha dica é, você sempre olhe, sempre comece comparando com a fração irredutível, tá beleza? Então, vamos observar o que está acontecendo da esquerda para a direita. Qual é o número que eu multiplico por 11 que dá 33? É o 3, porque 11 vezes 3 dá 33. Então, eu vou ter que multiplicar o meu 6 por 3 também. 6 vezes 3 dá 18. Agora nós vamos analisar a terceira fração. E como eu disse, vamos olhar para a primeira. Eu vou trocar de cor aqui para não confundirmos. Na terceira fração, nós queremos descobrir o numerador. Então, nós vamos olhar para os denominadores. Qual é o número que eu multiplico por 6 que dá 30? É o 5, porque 6 vezes 5 dá 30. Agora eu vou olhar para os numeradores. Se eu multipliquei o 6 por 5, por quanto eu vou ter que multiplicar o 11? Exatamente, vou ter que multiplicar por 5 também. 11 vezes 5, 55. A letra D eu vou deixar para você fazer. Dê pausa aí, tente responder, coloca lá nos comentários e depois volta para cá. Como eu disse, sempre começamos comparando com a fração irredutível. Vamos olhar aqui nessa letra D, nós queremos descobrir o numerador, então nós vamos olhar para os denominadores. Qual é o número que eu multiplico por 3 que chega em 24? É o 8, porque 8 vezes 3, 24. Então eu vou multiplicar o meu 2 por 8 também. Então 2 vezes 8 dá 16. Deixa eu trocar de cor. Então agora eu vou olhar para a terceira fração. Nós queremos descobrir o denominador. Então, nós vamos olhar para os numeradores. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 40?
Caso você não saiba, você vai aqui e faz 40 dividido por 2. Eu pego 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, então aqui dá 0. Essa unidade ela está descendo, né, para cá, então eu acrescento ela aqui. O número que eu multiplico por 2, que dá 40, é 20. Então, se eu multipliquei o 2 por 20, por quanto eu vou ter que multiplicar o 3? Por 20 também, seguindo aquela regra. Mexeu em cima, mexe embaixo. 3 vezes 20 dá 60. E aí, você acertou? Conseguiu compreender direitinho? Vamos olhar mais um exemplo contextualizado? Vem comigo. Exemplo 2. João dividiu uma pizza em 12 fatias iguais e comeu 3. Vamos parar por aqui e sublinhar as informações importantes. A pizza ela foi dividida em 12 fatias iguais e foi comido 3 pedaços. Qual teria sido o modo mais rápido de dividi-la para comer a mesma quantidade? Vamos montar a fração, tá certo? Nós sabemos que a nossa pizza é o todo e o nosso todo foi dividido em 12 partes iguais. Então, nosso denominador é o 12. E o nosso numerador, que é a parte adquirida, é 3. Agora, a grande pergunta que fica, professor, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar? Eu vou dividir? O que eu vou fazer aqui? Vamos analisar aqui a pergunta. Qual teria sido o modo mais rápido de dividi-la para comer a mesma quantidade? Pensa comigo, se a pizza foi dividida em 12 fatias e nós queremos que ela tivesse sido dividida de uma forma mais rápida, eu ia dividir ela em mais ou em menos partes? Exatamente, em menos partes. E eu te pergunto, quais são as operações que nós usamos em frações equivalentes? Multiplicação e divisão. Qual dessas duas operações remete à diminuição? A divisão. Se é a divisão, então quer dizer que nós vamos dividir, ou seja, nós vamos usar a divisão. E outra pergunta surge, professor, a gente vai dividir por quanto e por quem? Nós temos que pensar no seguinte, o 12 é par? É, beleza. O 3 é par? Não. Caso o 3 fosse par, eu ia dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Como eles não são, eu tenho que descobrir um número que divide tanto o 3 quanto o 12 ao mesmo tempo. Para isso, eu tenho que saber se o 12 ele é múltiplo de 3. Se o 12 for múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Como eu sei que um número é divisível por 3 ou não? Eu somo seus algarismos. E se ele der um múltiplo de 3, então quer dizer que ele é divisível por 3. E 1 mais 2 é 3. E 3 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Então quer dizer que ambos, tanto o numerador quanto o denominador, eles são divisíveis por 3. Quanto é 3 dividido por 3? É 1. Quanto é 12 dividido por 3? É 4. Então quer dizer que João poderia ter dividido a pizza em 4 partes iguais e ter comido apenas uma fatia, que seria a mesma quantidade dele ter dividido a pizza em 12 partes e ter comido 3 partes. Se você quer verificar, faz esse desenho aí e diz aí nos comentários se você conseguiu enxergar. Tá, beleza? Agora vamos para a soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Olha, é muito importante você ter assistido ao meu segundo vídeo, tá bom? Se você não assistiu, corre lá, tá aparecendo aqui em cima como sugestão no card. Corre lá, assiste e volta, tá bom? Vem comigo. Vamos observar esse exemplo. Olha. Roberto levou para seu lanche 3/4 de uma torta e sua irmã levou 2/8 da mesma torta. Que quantidade de torta comeram os dois irmãos? Ou seja, para a gente descobrir a quantidade de torta que eles comeram, nós vamos precisar fazer o quê? Somar essas duas frações. Se o meu irmão comeu um pedaço de torta e eu comi outro pedaço de torta, e eu quero saber quantos pedaços nós dois comemos, nós temos que somar essas quantidades, tá certo? E é isso que nós vamos fazer aqui. Eu tenho que somar 3/4 com 2/8. Então agora é que vem a dificuldade, né? Porque o que nós sabemos fazer é soma e subtração de frações com o mesmo denominador. Ou seja, o que eu sei somar é isso daqui, né? Eu sei fazer 2/4 mais 3/4. Ou seja, como os denominadores são iguais, eu chego aqui, repito o denominador e somo
os numeradores. Então eu teria 6/4. Até aí tudo bem, né? Só que agora é diferente. Eu tenho que o meu denominador é 4 e o meu outro denominador é 8. E eu não posso fazer essa soma. Então aqui é que mora o segredo. Nós vamos tentar encontrar uma fração equivalente a 3/4, cujo o denominador seja 8, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui, deixa eu circular essa fração, nosso objetivo é transformar 3/4 em uma fração cujo denominador seja 8. Então nós vamos escrever aqui 3/4, eu quero encontrar uma fração equivalente cujo o denominador seja 8. Ficou muito fácil. Está parecendo com o primeiro exemplo que eu mostrei, né? Então você tem que se perguntar, né? Qual é o número que eu multipliquei por 4 para ele se transformar em 8? É 2. Então, se eu multipliquei por 2, então eu vou multiplicar o meu numerador por 2 também. Quanto é 3 vezes 2? Dá 6. Então quer dizer que 6/8 representa a mesma quantidade que 3/4. Então essa soma ela poderia ficar assim. Poderia ficar 6/8 mais 2/8. Os denominadores são iguais. Eu repito o denominador e somo os numeradores. Repito o denominador e faço 6 mais 2 dá 8. Tranquilo, né? Professor, eu estou observando aqui que o 8 ele é múltiplo de 4. Então quer dizer que eu poderia encontrar uma fração equivalente a 2/8, cujo denominador terminasse em 4? E a resposta é sim. Ou seja, era só, deixa eu mudar aqui para preto, era só eu fazer o seguinte, né? 2/8, colocar o sinal aqui de igualdade e procurar a fração equivalente cuja o denominador fosse 4, então eu escrevo o 4 aqui, e eu tenho que fazer aquela mesma pergunta. Qual foi o número? Agora é divisão, né? Porque o meu denominador desse lado é menor. Qual foi o número que eu dividi por 8 que deu 4? É 2, porque 8 dividido por 2 dá 4. O que é que eu vou fazer? O que vai acontecer com o 2? Se eu dividir o de baixo por 2, então eu vou ter que dividir o meu numerador por 2 também. Quanto é 2 dividido por 2? 1. Então, eu poderia ter feito essa conta aqui de cima do seguinte modo. Eu poderia ter feito 3/4 mais 1/4. Os denominadores são iguais. Eu repito o denominador e somo os numeradores. 3 mais 1, que dá 4. Agora vem mais uma lembrança do primeiro vídeo. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que quando o numerador e o denominador são iguais, ele é igual a 1, ou seja, quer dizer que é igual ao meu todo. Então, olha, 8 dividido por 8 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1. Isso significa que os dois irmãos comeram a torta toda. Você conseguiu entender direitinho? Vamos olhar mais dois exemplos. Vem comigo. Agora, os dois denominadores são totalmente diferentes. O 4 não é múltiplo de 3 e o 3 não é múltiplo de 4. Então, como é que a gente faz essa soma de frações, professor Alexandre? Primeiro, nós multiplicamos os denominadores. Quanto é 4 vezes 3? 12. Então, é o seguinte, vamos seguir a mesma ideia do exemplo anterior, tá certo? Nós temos que encontrar uma fração equivalente a 3/4 cujo o denominador seja igual a 12. Ora, aquela mesma perguntinha de sempre. Qual é o número que eu multiplico por 4 e chego em 12? É 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, eu vou ter que multiplicar o numerador por 3 também. 3 vezes 3 dá 9. E a mesma coisa vale para os 6/3. 6 dividido por 3. De tal forma, eu tenho que encontrar uma fração equivalente de tal forma que o denominador seja 12. Aquela mesma pergunta. Qual é o número que eu multiplico por 3, que dá 12? É 4. Se eu multipliquei o denominador por 4, eu vou ter que multiplicar o numerador por 4 também. Quanto é 6 vezes 4? 24. Isso daqui é a mesma coisa de eu somar 9 sobre 12 avos mais 24 sobre 12 avos. Os denominadores são iguais, então eu repito o denominador
e somo os numeradores. Deixa eu apagar isso aqui do lado. Apagado. Olha, repito o denominador e faço 9 mais 24 a 33 dozeavos. É muito melhor você fazer a soma de frações com denominadores diferentes através de frações equivalentes do que você fazer o MMC. Você vai ter que pegar, dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. E se você se você esquecer de uma dessas regras, perdeu a conta toda. Então é melhor a gente fazer desse jeito. Faça o seguinte, dê pausa e tente resolver essa segunda soma de frações, beleza? Olha, seguindo a regrinha aqui de cima, eu vou ter que multiplicar os denominadores. Quanto é 7 vezes 4? 28. Então é aquela mesma ideia. Eu vou ter que encontrar uma fração equivalente a 2 sétimos, cujo denominador seja 28. Vamos fazer isso logo, né? Quero uma fração equivalente a 2 sétimos, cujo o denominador termine com 28. Aquela mesma pergunta. Qual é o número que eu multiplico por 7, que dá 28? É 4. Então quer dizer que eu vou ter que multiplicar o meu numerador por 4 também. Quanto é 2 vezes 4? É 8. E agora eu vou para a fração de 1/4. Quero encontrar uma fração equivalente a 1/4, cujo denominador seja 28. O que aconteceu daqui para cá? Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 28? É 7. 4 vezes 7, 28. Então eu vou ter que multiplicar 1 por 7. 1 vezes 7 dá 7. Então, essa soma aqui de 2 sétimos mais 1/4 é a mesma coisa de eu ter 8 28avos mais 7 28avos. Deixa eu apagar essa partezinha aqui novamente. Apagado. Olha, os denominadores são iguais. Então eu repito o denominador e somo os numeradores. Repito o denominador. Quanto é 8 mais 7 é igual a 15. Então, 2 sétimos mais 1/4 é igual a 15 28avos. Conseguiu entender direitinho? Agora vamos dar uma olhada em número misto. Vem comigo. Número misto é escrito dessa maneira aqui. Misto quer dizer que é misturado, tá bom? Como nós lemos esse número? Nós lemos 2 inteiros e meio. Como é que eu faço para transformar esse número daqui, professor, em uma fração? Você faz o seguinte. Repita o denominador, aí você faz o seguinte, você pega o denominador dessa fração e multiplica por esse número inteiro, tá bom? 2 vezes 2 dá 4. E você vai e soma com esse 1 daqui. Então, isso daqui, 4 mais 1 é 5. 5 sobre 2. Vamos fazer esse daqui de baixo. A mesma regrinha, pega o denominador, multiplica pelo número inteiro, dá 15, soma com esse numerador. Quanto é 15 mais 1? 16. 16 sobre 5. Pronto, acabou-se. Mas a pergunta é, professor, e como é que eu saio dessa fração para chegar em um número misto? Toda vez que o teu numerador for maior do que o teu denominador, você pode escrever essa fração em um número misto. Vamos observar esse exemplo aqui. Olha, nós temos 5 meios ou 5 dividido por 2. Você está percebendo que essa parte, deixa eu mudar de cor. Você está percebendo que essa parte eu chamo de inteiro. Toda vez que eu chamo algum número de inteiro relacionado à fração, quer dizer que chegou uma parte que eu fiz o seguinte, eu escrevi que o numerador e o denominador são iguais e depois eu somei com mais uma fração. Ou seja, eu escrevo isso daqui. Ó. Posso escrever isso aqui como sendo 2 dividido por 2 mais 2 dividido por 2 mais 1 dividido por 2. Perceba que se eu for fazer essa soma, né? Como os denominadores são iguais, então eu posso chegar aqui, repetir o denominador desse lado e somar os numeradores. Só que eu quero que você perceba o seguinte, toda vez que o meu numerador e o meu denominador forem iguais, eu tenho, a mesma coisa de escrever 1, não é? Eu tenho um todo, eu tenho 1. Então eu posso fazer o seguinte, ó, quanto é 2 dividido por 2? É 1, 1 mais 1, mais 1 dividido por 2. Isso daqui é a mesma coisa de eu ter 1 mais 1 sobre 2. Eu escrevi dessa forma. Olha, então eu tenho 2 mais
1 sobre 2. Toda vez que eu tiver isso, 2 mais 1 sobre 2, eu posso dizer que esse número é a mesma coisa de eu ter 2 inteiros e meio, tá certo? Então, olha, o número misto é a soma de um número inteiro com uma fração, tá certo? Dá para perceber isso quando a gente olha para cá. Eu peguei 2 inteiros e meio, fui transformar isso daqui em fração, que foi o que eu fiz, olha. Eu multipliquei o denominador por 2 e escrevi como uma soma. Então, ó, aqui é do mesmo jeito, né? Eu posso escrever aqui, sempre repetindo o denominador. Então, percebe que eu sempre quero que o numerador e o denominador sejam iguais. Então, olha, eu vou escrever isso aqui como 5 sobre 5 mais 5 sobre 5 mais 5 sobre 5 mais 1 sobre 5. Porque, olha, 5 mais 5 é 10, mais 5 é 15 e mais 1 é 16. Vou continuar essa conta aqui embaixo. Olha, 5 dividido por 5 é 1. 1 mais 1 mais 1 sobre 5. Se eu fazer essa soma, eu tenho 3 mais 1 sobre 5. Seguindo essa regrinha aqui de cima, é a mesma coisa de eu ter 3 inteiros e 1/5. Pronto. Números mistos é isso. Você conseguiu compreender? Você acha que nós precisamos de uma videoaula mais aprofundada sobre número misto? Se você acha que sim, deixa aqui nos comentários. Vamos olhar mais um exemplo. Só que agora envolvendo número misto, tá ok? Vem comigo. Um atleta decide treinar correndo numa determinada pista de corrida. No primeiro dia, corre 3/4 da pista. No segundo dia, 4/5. E no terceiro dia, 7/8. Quantas voltas ele deu no total da pista? Se queremos saber quantas voltas total ele deu na pista, então devemos fazer a soma dessas frações. Então fazemos 3/4 mais 4/5 mais 7/8. Como você está vendo, temos a soma de 3 frações. Se fôssemos resolver pelo MMC, você iria ter muito trabalho, além de lembrar da regrinha. Fazendo do jeito que eu falei anteriormente, nós vamos fazer primeiro a soma dessas duas frações. Então, vou colocar aqui embaixo, tá certo? 4/5 mais 7/8. Fazemos a multiplicação dos denominadores. 8 vezes 5 dá 40. E agora devemos encontrar uma fração equivalente a 4/5 de tal modo que o denominador seja 40. Ou seja, qual é o número que multiplica por 5 que dá 40? É 8. Mexeu embaixo, mexe em cima. Então, 4 vezes 8 dá 32. Agora queremos uma fração equivalente a 7/8, cujo denominador seja 40. Qual é o número que eu multiplico por 8 que dá 40? É 5. Mexeu embaixo, mexe em cima. Então, 7 vezes 5 dá 35. Então, fazer essa soma é equivalente, ou seja, é a mesma coisa de fazermos 32/40 mais 35/40. Como os denominadores são iguais, repito o denominador e somo os numeradores. Ora, 32 mais 35 dá 67 e repetimos o denominador. Então, somar essas três frações é a mesma coisa eu pegar 3/4. Quanto é que deu essa soma aqui? Deu 67/40. Agora, observe que 40 é múltiplo de 4. Então, basta a gente encontrar o número que a gente multiplica por 4 e chegamos a 40. Ou seja, queremos uma fração equivalente a 3/4, de tal modo que o denominador seja 40. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 40? É 10. 10 vezes 4, 40. Mexeu embaixo, mexe em cima. 3 vezes 10 dá 30. Então, isso daqui é a mesma coisa de fazermos 30/40 mais 67/40. Essa soma
os denominadores são iguais, repetimos o denominador e somamos os numeradores. 30 mais 67 dá 97. Podemos dividir o numerador e o denominador por 2? Não. Apesar do denominador ser divisível por 2, o 97 não é. Então a conta acabou aqui? Quase. Falta dizermos quantas voltas o atleta deu na pista. Para isso, precisamos transformar essa fração em um número misto. Vamos fazer isso? Vamos fazer aqui embaixo. Deixa eu apagar isso daqui. Apagado. Então precisamos transformar a fração 97/40 em um número misto. Lembra que o número misto é composto por uma parte inteira e uma parte por fração. Se queremos uma parte inteira, então devemos escrever o número cujo numerador seja igual ao denominador. Nosso denominador aqui é 40. Então vamos escrever 97 fazendo soma de 40 e 40, tá certo? Então temos 40 dividido por 40, mais 40 sobre 40. Perceba que nos numeradores já temos 80. 80 para chegar em 97, falta 17. Então fazemos 17, 40 avos. Perceba que 40 dividido por 40 dá 1. 40 dividido por 40 dá 1 também, mais 17, 40 avos. 1 mais 1 dá 2. Então, eu posso dizer que dá 2 mais 17, 40 avos. Lembra do exemplo anterior? Ter isso daqui é a mesma coisa de ter 2 inteiros e 17, 40 avos. Então, o atleta deu 2 voltas e 17, 40 avos. Ou seja, ele deu 2 voltas inteiras, podemos dizer assim, tá certo? Então, se você entendeu, deixa aí nos comentários. Se você acha que precisa de mais questões sobre número misto e soma de frações com denominadores diferentes, deixa aí nos comentários. Você achou melhor qual? Este método ou o método do MMC? Deixa aí nos comentários também. Se você acompanhou até aqui, deixa teu like, ativa o sininho e caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreve, beleza? Fui!